Olá, muito bom dia a todos. Hoje é dia 18 de setembro de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Hoje, não só o cenário interno, mas principalmente o cenário externo preocupando um pouco. As bolsas de valores caem no mundo inteiro. Neste momento, o futuro lá do DAX caindo quase 3%. O futuro do S&P 500, que eu acho que é a nossa maior referência, né? É o termômetro do mundo caindo mais de 1%. E o nosso mercado aí também, os futuros abrindo com uma queda entre 0,5% e 1%, né? Está tendo grande variação nesse momento. Ou seja, uma abertura, por enquanto, né? Prometendo uma abertura do mercado acionário, que vai acontecer daqui a uma hora, uma abertura em queda, né? Ontem a gente teve a notícia da semana, talvez do mês, que foi a reunião do Fed, onde ficou decidido manter inalterada a taxa de juros nos Estados Unidos, prorrogando, portanto, essa decisão de quando teremos o início dessa alta de taxa de juros. E o mais engraçado, né, mais engraçado principalmente para os brasileiros, que lá nos Estados Unidos, né, o grande motivo de não ter tido aumento da taxa de juros é a inflação. Mas olha só como é engraçado, né? Lá eles têm uma inflação muito baixa, uma inflação beirando aí menos de 0,5% ao ano. E isso também é ruim para a economia. A meta de inflação deles é de 2% ao ano, né? Então, quando você tem uma inflação muito baixa, na verdade, todo mundo entende que esses índices, eles superestimam um pouco a inflação. Então, uma inflação de 0,2 ao ano, na verdade, traz queda do preço de um monte de produto, né? Porque você tem alguma coisa que necessariamente vai subir. Se a inflação está muito próxima de zero, boa parte dos produtos, do preço dos produtos também vão cair. Isso acaba trazendo aí um grande problema para a economia, porque você pode ter uma evolução ou uma deflação no preço de algum produto, mas os salários, principalmente, você não tem como falar, olha, o preço do meu produto caiu 2%, eu vou abaixar o preço do salário também, né? Então acaba que essa falta de reajuste dos preços das mercadorias acaba criando naturalmente aí também uma dificuldade para a economia, né? Então é um problema diferente do nosso, né? A nossa inflação está beirando quase 10%, quando a nossa meta é de ter uma inflação aí próxima a 4,5%, né? Depois criaram o teto da meta, fundo da meta e tudo mais, aquele jeitinho brasileiro lá de tentar encaixar o número a alguma verdade, né? Mas a nossa meta de fato é 4,5%. Pois bem, isso, como eu já falei aqui para vocês, né, o cenário externo acaba sendo ruim para o desenvolvimento da nossa Bolsa de Valores, mas o que pega mesmo é o cenário interno, que continua, assim como nos últimos 3, 4 meses aí, muito nebuloso, muito difícil, tá? Agora, a gente já falou um pouco aí da questão fundamental, né, de fundamento, do porquê está caindo e tudo mais, mas o que importa no curto prazo é muito o gráfico, né? Ontem, na parte da tarde, eu conversei com vocês sobre o ponto que a gente tinha atingido ontem no Ibovespa e por que aquele ponto era muito importante e mais ainda por que a partir daquele ponto a gente poderia passar por alguma correção. Eu queria, portanto, mostrar esse gráfico aqui, que é o gráfico do Ibovespa, tá? É um gráfico diário, a gente teve aí deste ponto, que foi aquele dia lá que teve um quiprocó danado com a China até a máxima de ontem, uma alta de mais de 15%, ou seja, o mercado realmente se recuperou. A gente teve ontem o preço chegando num ponto importante, né? Porque, aliás, deixa eu colocar, acho que esse gráfico aqui tá aritmético, deixa eu colocar em log aqui que é mais lógico, né? Vamos lá. Parecido com isso, né? Vamos mudar até a cor aqui para a gente conseguir enxergar isso aqui com mais clareza. Vamos lá. Quando o mercado bateu, isso lá no primeiro semestre do ano, aliás, desculpa, no primeiro semestre desse ano, esse é 2015, né? Aqui no dia 7/5, bateu nesse ponto, ele começou uma correção. Aí uma semana, 2 semanas depois, no dia 18, ele bateu de novo nesse ponto. E aí corrigiu com bem mais força, né? A partir daí foi possível traçar essa linha,
que a gente chama carinhosamente de linha de tendência de baixa, né? É um dos pontos aí de resistência. Toda vez que o preço volta perto dessa linha, ele costuma perder força e voltar a cair, perder força e voltar a cair, né? E ontem a gente bateu nessa linha, né? Eu sempre, quando eu vejo uma situação como essa, né, eu sempre parto do... a minha forma de agir vai bater na linha e vai voltar para testar os fundos, né? E isso acontece por um motivo simples, eu sempre acredito na tendência, né? E quem acredita na tendência só erra uma vez, ou seja, o mercado pode ser que bata nessa linha aí e não consiga superá-la 50 vezes, mas uma vez só o mercado vai vir aqui e vai romper essa linha, tá certo? E aí a hora que acontecer isso eu vou estar errado, uma única vez, né? Mas enquanto o mercado bate aí e volta a cair, eu vou fazendo lá as minhas operações baseado sempre na manutenção dessa linha, tá ok? Bom, então é provável, né, é mais provável, portanto, como eu acredito na tendência, que o mercado agora passe por uma correção, perfeito? Então vem aí em algum ponto como esse e vai ter que se decidir se a partir daí volta para romper essa linha e reverter tendência indicando onda 3 ou se perde força de vez e vai lá para o fundo fazer um novo fundo e ir naqueles níveis lá que está todo mundo falando de 38 mil pontos, 30 mil pontos, tá certo? Eu gosto de viver um dia depois o outro, tá? Então a primeira coisa se esse aqui mesmo é um ponto de dificuldade do mercado, vamos achar alguma coisa para vender a partir do momento que a gente tiver essa sinalização. Se hoje o mercado subir e romper esse topo, poxa vida, parabéns para quem acreditou em todos aqueles gráficos de 60, porque vai poder ter feito uma boa operação. Eu não fiz, eu não opero gráfico de 60, então eu vou ter que esperar uma correção para ir tentar surfar essa onda de alta aqui que provavelmente virá. E principalmente se a gente vender e no meio do caminho o mercado começar a fazer pivô de alta, a gente tem que ter atenção justamente para poder otimizar a saída das nossas operações, perfeito? Eu não gosto muito de ficar focado em novas operações na sexta-feira, né? O meu foco sempre é para a semana, né? Para começar a semana bem. Eu acho que esse final de semana, né, a gente vai ter aí 2 dias inteiros aí para estudar o mercado e eu acho que precisa ser um final de semana de muito estudo, justamente porque o mercado não está tão fácil como foi aí nos últimos 3 meses, que era só vender e deu tudo certo, como foi nessa semana, que era só comprar nos 60 minutos, para quem gosta desse gráfico, deu tudo certo, né? Eu acho que tem muitas possibilidades e muitos caminhos a serem seguidos pelo Ibovespa, né? Então vale a pena perder um bom tempo esse final de semana estudando. Eu pretendo fazer isso e já fica o convite. Prometo que, se tudo der certo, se estiver vivo, domingo à noite estarei às 22 horas nesse canal aqui falando dos ativos que eu considero interessantes tanto para compra quanto para venda e já convido todo mundo a participar desse estudo de domingo, perfeito? Bom, então pessoal, muita atenção com essa região, é uma região de forte resistência, é uma região que se o mercado hoje, né, fizer uma nova mínima e tal, vai provavelmente ser uma região muito interessante de resistência e, portanto, ajustem os stops da sua compra, tá ok? Não tem problema nenhum estar comprado, eu acho que não tem problema nenhum estar comprado neste momento, né? O problema é você manter os stops lá no fundo, né? Então, vamos lá dar exemplo prático, né? A gente comentou durante toda a semana sobre ITSA no gráfico de 60 minutos, né? E o que eu comentei, olha, eu não opero gráfico de 60 minutos, então eu não vou tentar aproveitar essa oportunidade, porque a oportunidade que não se enquadra na minha estratégia, eu não pego. Mas tem gente que gosta de gráfico de 60 minutos, e quem comprou, por exemplo, ITSA, não dá para manter o stop aqui embaixo agora, tá certo? Vai lá e esguela, você pode ter o stop aí abaixo ou de 7,59, ou até mesmo aqui nesse fundinho, que não é nem fundo de 60, mas um fundo de 15, né? Nessa região aqui abaixo de 7,78. Percebe? Olha, se a gente estiver errado e esse Ibovespa for romper o topo e fosse embora e romper a linha de tendência, você continua comprado no papel. Se a gente estiver certo e agora for vir uma correção, ITSA vai cair, vai te estopar, você vai ganhar um pouco menos, mas vai ganhar,
e deixa ele corrigir, deixa aí o mercado corrigir até o ponto que tiver e quem sabe a gente consegue inclusive virar a mão e começar a pensar também em vendas, tá ok? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada em alguns ativos que vocês estão pedindo. Vamos começar a dar uma olhada nesses ativos. Deixa eu começar aqui. O Kelapo está pedindo aqui Ciel 3. Vamos lá. Bom, Ciel 3. Olha só que interessante, né? Ciel 3. Eu mudo essas linhas aqui. Não, mas acho que está ok aqui. Eu tiro o gráfico de aritmético para exponencial e para log, né? Fica tudo confuso aqui. Mas olha, tá vendo a linha de tendência aqui de Cielo? Esse aqui é trade de livro, né? Esse aqui é um gráfico muito bonito, né? Então o que aconteceu? Cielo, que a gente falou até dela aí em algumas semanas atrás no estudo de domingo sobre uma possibilidade de venda, né? Cielo subiu aqui e fez novo topo, tá certo? Você tinha divergência no indicador, mostrando que, olha, esse topo pode ser um pouco importante. Desceu, veio aqui exatamente em cima da linha de tendência, tentou subir, não conseguiu, rompeu essa linha de tendência. Agora, ela está batendo exatamente na linha de tendência que provavelmente vai funcionar como resistência, tá ok? Então, olha, Cielo, se a partir daqui olhar para baixo, a gente tem condição de pensar numa venda, até porque a onda 3 projetada aqui dá alvo para ela em R$31, tá? Então, olha, definitivamente eu não gosto de compra em Cielo, tá? Ela pode até subir, mas sem a minha companhia na compra, tá? Porém, se aqui ela começar a perder força, pode engatar uma próxima venda para um alvo aqui em 31 e o stop vai ser a máxima aí que ela vai alcançar nessa pernada aqui, perfeito? VIVT4. VIVT4 é um gráfico bonito, alguém me alertou aí para VIVT4 ontem, né? Vamos lá, eu sou fã, vocês já devem ter percebido, né, das linhas de tendência, né? Eu acho que elas dão pra gente aí uma noção muito boa de direção e a gente consegue extrair muita coisa e, portanto, extrair muito dinheiro, né, dessas linhas de tendência. Eu para te falar a verdade, né, eu em alguns momentos gosto de desconsiderar algumas sombras, tá? Porque eu acho menos representativa porque tem menos toques. Então, eu vou até desistir dessa linha de tendência e acho mais importante essa aqui. Olha só quantas vezes esse nível foi tocado, né? Foi rompido 2 vezes, mas voltou no mesmo dia o ativo, tá? Então, VIVT4 já é um ativo... deixa eu ver quem pediu aqui. Bom, agora não consigo ver, mas deixa eu te... desculpa aí, tá certo? Mas seja quem pediu, por favor, aí fique muito atento ao rompimento dessa linha, né? Depois de uma longa queda, a primeira subida forte de mercado geralmente vem com uma força bem grande. Então, pode dar aí uma belíssima operação aqui nesse rompimento, tá ok? Vamos lá. O pessoal está pedindo para dar uma olhada nas educacionais, né? Todas têm um padrão muito parecido, né? Estão em tendência de baixa, passando por uma correção. Então, teve algum banco que indicou ser 3, talvez seja para uma operação de longo prazo. No curto prazo, ela continua em tendência de baixa, corrigiu um pouco, veio aqui perto da média móvel e qualquer bobeira que der olhar para baixo, a gente vai de novo pensar em venda. Mesma coisa acontece, por exemplo, com o CROT 3, tá? Então, o CROT 3 veio com uma queda bem forte, fez um novo fundo, agora está subindo um pouco, corrigindo um tanto aí do que tinha caído, tá ok? Por enquanto eu não vejo reversão de tendência. Lembra que eu falei para vocês do gráfico de 60 minutos, né? Eu acho que por mais que a gente não tem nenhum dono da verdade, né? Existem diferentes tempos gráficos, né? Então ontem a gente falou aqui que CROT 3 acima dos 8,90, para quem opera gráfico de 60 era imperdível, né? Então tá dando uma excelente condição aí para quem opera gráfico de 60 de compra, difusor completamente virado para cima desde que ela estava aqui bem perto do fundo, ou seja, ele já estava avisando que o fluxo era de compra, porém essa é uma condição do gráfico de 60, que é, na verdade, o repique do gráfico diário. Então, aqui nessa região, tá? Provavelmente a gente ainda vai ter muita resistência, ainda não vejo aí por que pensar em compra de CROT 3, tá ok? MYPK3. Poxa vida, Giba, é um ativo que eu opero tão pouco, mas muita gente me pede esse ativo, muita gente gosta desse ativo, tá? Tá muito interessante o papel, mas aqui eu não usaria aqui o difusor, tá? O difusor é só e somente só para reversão de tendência, né? Aqui a gente tem
a MYPK3 já em tendência de alta, né? Então, como a gente está pensando em compra nela aqui, não tem por que a gente ficar usando o indicador. O indicador é só quando você tem aí para te auxiliar na tomada de decisão quando da reversão de tendência. Veja só, acima de 16,30, MYPK3 é bem interessante, stop abaixo de 15 e alvo. Vamos traçar aqui. Acho que a melhor ferramenta que já inventaram para gráfico foi essa aqui, né? Isso aqui foi um aluno nosso que pediu para fazer. Poxa vida, precisava ter, você sempre fala uma relação risco-ganho, toda vez a gente tem que ficar fazendo conta. Tinha que ter um negócio parecido, um Fibonacci, que você colocava aí e já saía tudo, né? E realmente é interessante, ou seja, o que a gente está dizendo é que acima de 16,29, eu tenho condição de total de compra, stop abaixo de 15 e o alvo em 20,18, tá? Deixa eu ver aqui o próximo. O Alisson pedindo para dar uma olhada em BBAS3. Vamos lá. Tá preso em BBAS3, mas não, você não está preso a nada, né? Em qualquer momento você pode simplesmente sair da sua operação, né? O que eu escutei muito, né, na minha vida é, mas eu vou sair perdendo, né? Cara, entenda o seguinte, pelo menos 45% das operações de todo mundo que tem sucesso no mercado, não de quem está começando, quando está começando é normal errar mais, né? Mas pelo menos 45% das operações de todo mundo que tem sucesso no mercado são operações que terminam com loss, com perda. O que a gente, que está mais tempo no mercado, aprende ao longo do tempo, é que a gente tem que fazer essas perdas serem sempre muito pequenas, né? Porque aí você perde um pouquinho, perde de novo um pouquinho, perde de novo um pouquinho, de repente você ganha um tantão que vai cobrir todas essas pequenas perdas, né? Então, não tem essa história de que não vou sair porque já estou perdendo ou que eu estou preso no ativo. Cara, você não está preso a nada. A qualquer momento você pode sair de um ativo e, por exemplo, colocar o seu dinheiro em outras ações, né? Agora, acontecem geralmente dois erros. Primeiro, é um erro de não saber aonde vai cair fora da operação assim que entra, né? Na verdade, até antes de entrar na operação. Esse é um erro que a gente precisa limar da nossa estratégia, né? Tão importante para saber a hora de comprar ou a hora de vender é a hora de cair fora e admitir que errou. Cara, errei a direção, errei o papel, isso acontece com todo mundo, também acontece comigo, então eu preciso cair fora para que você tenha sempre o menor prejuízo possível para simplesmente chegar ao ponto que você tem que admitir que errou. E segundo, é muito importante você fazer uma divisão de capital em mais de um, mais de dois, mais de três ativos, perfeito? Por quê? Porque quando você... Eu vou dar um exemplo, né? Em determinado momento ontem, eu tinha duas indicações minhas que tinha na semana que tinha dado compra, tá certo? Uma era Even e a outra era BOVA11. Even estava subindo 7%, a malvada voltou bastante, fechou subindo 3 e pouco do meu preço de compra. E BOVA11 estava subindo 2, tá certo? Mas às vezes acontece o seguinte, eu entro em 4 operações na semana, 2 dão prejuízo de 3%, uma dá lucro de 1 e uma dá lucro de 9, tá certo? Quando você divide o teu capital em 4 ativos e entra nas 4, você tem um lucro, claro, ponderado pela soma aqui, se você entrar no mesmo capital, com o mesmo capital em todas as operações, né, você vai somar as porcentagens, dividir e você vai ter um lucro médio da tua carteira naquela semana, perfeito? É mais fácil ficar positivo e menos negativo quando você faz isso. Agora, quando você aposta em uma só, você tem chance muito maior de pegar a que está caindo 3, ou a outra que está caindo 3, ou a que está subindo quase nada, do que acertar aquela que vai realmente subir 9, 10%. É engraçado, né? E, em média, assim, geralmente o que faz a minha semana ficar boa não são os 6, 7 ativos que eu entrei, é um só. É um que vai despontar e vai dar 12%. Só que se tem 6, 7, você escolhe um só, a chance de você acertar esse ativo é de 15%. Ou seja,
É muito mais comum você acertar o ativo que não vai subir nunca, vai subir 1%, 0,5% naquela semana, ou até mesmo que vai cair, perfeito? Então você dividir o teu capital em mais ativos é algo que também te ajuda a obter no médio prazo uma rentabilidade um pouco maior. Isso eu estou falando, pessoal, mas teve um cara que ganhou um Nobel provando isso, tá certo? No longo prazo, quanto mais diversificada é a carteira, melhor é o retorno, tá? Não estou falando aqui porque eu acho isso ou porque deu certo assim para mim, perfeito? Então, primeiro ponto, você não está preso a nada, você pode simplesmente sair da operação. Vamos passar para o gráfico aqui, tá? Eu vou falar de BBAS, e eu não posso prever o futuro, então eu posso falar exatamente do que aconteceu das últimas vezes que ela teve exatamente essa mesma situação. Olha, ela caiu aqui, voltou na média, fez o quê? Caiu, voltou aqui, bateu na média, fez o quê? Caiu, voltou aqui, bateu na média, né? A gente está com o nosso dinheiro para fazer uma aposta. Você vai apostar agora em quê? Você vai apostar que vai subir a partir daí ou que vai cair e repetir o mesmo provimento que já aconteceu aí algumas vezes, né? 2, 3, 4, 5 vezes, né? É muito mais fácil acreditar que o movimento vai continuar, porque a tendência às vezes continua e fica por anos. A reversão só vai acontecer uma vez. Poxa, mas por que eu vou apostar na reversão se eu tenho a tendência ao meu lado, né? Então, é claro que eu não sei prever o futuro. Ela pode simplesmente daqui a pouco estar acima do preço que você comprou e está R$ 26. Mas essa não é a tendência. A tendência é ela continuar a perder força e fazer novos fundos. Então é muito importante você colocar um limite. Nas próximas operações, eu espero que esse limite seja definido antes de você entrar na operação, como é para as minhas. Eu comprei IVEN 3 a 3,55 e por enquanto a operação está dando certo. Mas, cara, se ela bater 3,31 e romper esse ponto, eu vou pular fora. Isso está definido antes de eu entrar na operação. Eu sei quanto que eu vou perder. Eu vou perder 6,74%. Com quanto de dinheiro eu vou entrar? Eu vou fazer a conta, né? Se eu entrar com 100 mil, eu vou perder R$ 6.740. É isso que eu quero perder? Não. Então eu vou entrar com 15, 20 mil, porque aí vai dar um prejuízo de R$ 120. Para mim tá bom. Perfeito. Você pode se adequar. O prejuízo vai ser do tamanho que você quiser, mas você conhece esse prejuízo. Se você não fez isso quando entrou, faça agora. Defina um ponto em que, a partir dali, não faz mais sentido ficar na operação. Porque não necessariamente você vai precisar recuperar esse capital perdido na BBAS. Você pode aproveitar esse capital perdido, por exemplo, em MAG 3 se ela romper a região de R$3. Por quê que eu estou falando isso? Porque MAG 3 está em tendência de alta, é muito mais fácil ela subir agora do que BBAS, se a gente ficar focado ainda em tendência, perfeito? Bom, enfim, vamos lá falar de mais ativos aí. Ainda tem tempo? Tá, ainda tá cedo. Seu Zelete falando, André, parece que você tá pedindo corretagem. Seu Zelete, para cima de mim isso não cola, né? Eu tenho 12 anos de mercado e ninguém fica tanto tempo conversando com o público se tiver a fim de enganar esse público, né? Você consegue enganar muita gente, mas por pouco tempo, né? Eu já estou aqui há bastante tempo. A gente fala, né? E sempre com embasamento, né? A nossa intenção aqui e a intenção de um educador financeiro é ajudar o cliente que ele atende, né, as pessoas para quem ele fala, a ter um desempenho melhor, né? E ao longo do tempo, as suas ações, o que você fala e o que você faz, né, acaba te provocando, né, ou fazendo as pessoas acreditar nisso. Eu digo que a coisa mais importante que você tem no mercado quando você trabalha nele é a credibilidade, né? Então pode ter certeza que ninguém está entendendo isso como uma forma de fazer mais corretagem, porque todo mundo já me viu falar sobre vários assuntos e isso nunca transpareceu. Aliás, o meu mandato é fazer o cliente que assiste a Infomoney e depois das 10 o cliente que está lá na XP Investimento, é fazer esse cara ter um melhor desempenho. Nunca vai ser para um analista, para um educador financeiro fazer mais corretagem, tá certo? Isso é coisa de gente picareta. Tá? Não de gente séria que está já há bastante tempo e que pretende ficar por bastante tempo. Não é nem para ganhar dinheiro, porque isso, graças a Deus, eu já ganhei o suficiente para, de repente, nem precisar mais trabalhar, mas porque me dá prazer, né?
e fazer o que dá prazer, independente de quanto você ganha, é uma coisa que não tem preço, tá? Então pode ter certeza que ninguém entende dessa forma, porque realmente a gente já tem história no mercado e mais de 1000 vídeos publicados e mais de 1000 apresentações como essa, para todo mundo entender realmente o que a gente quer dizer sempre, tá? Vamos lá. O Storelli está pedindo BBDC4. Vamos dar uma olhada em BBDC4 aqui. BBDC4 é mais interessante do que BBAS, tá? Quando a gente vai pensar em compra, simplesmente porque BBDC4 ela tem um topo mais alto que o anterior, né? Esse é o primeiro padrão da tendência de alta, tá ok? Quando você tem tendência de alta, você tem topos e fundos ascendentes. Neste caso aqui, a gente ainda tem uma onda muito curta, mas eu já tenho aqui uma referência muito interessante. Ó, o topo aqui é mais alto que o anterior. Então, qualquer correção que a gente tenha fazendo pivô de alta, eu já posso pensar em compra em BBDC pelo gráfico diário, tá? Mas neste momento eu também acho a mesma coisa. O mercado vai recuar, ela vai recuar também. Deixou aqui uma estrela cadente, um candle que geralmente quando aparece traz o mercado para baixo. E se por acaso ela recuar, mas deixar um fundo mais alto que o anterior, eu vou querer comprar. Aí essa oportunidade eu não vou poder perder, tá? Essa oportunidade aí sim, não sou eu procurando trade, né? É o trade batendo na minha porta e fala, cara, sabe aquela estratégia que você usa? Então, ó, tá lá no gráfico, né? Agora entra, né? Eu acho que para isso acontecer precisa de um pouco de tempo, tá? Quem sabe aí até mais de uma semana, para dar tempo também desse indicador aqui, que é o indicador que me dá o time de entrada na operação, cruzar para cima, né? Acontecer mais ou menos aqui em BBDC o que aconteceu com o BRAP4, tá? Ou que pode acontecer com o BRAP4, né? BRAP4 tem uma figura que eu queria até que vocês falassem para mim como é que é o nome dessa figura, porque tá tão na cara, né? É difícil até de não ver, né? Mas tem uma figura muito, muito, muito interessante aqui no gráfico. Deixa eu ver se vocês vão responder aqui que figura que é essa. Vamos lá? O pessoal está conversando aqui, não está... Mas vamos lá, né? Esse aqui é um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Que é uma figura que quando aparece no gráfico a gente fica até emocionado, porque geralmente costuma trazer uma reversão de tendência. Então, aqui em BRAP4, né, eu ainda não comprei, né? Mas está próximo, né, de dar essa compra. Por quê? Porque aqui, ó, a linha laranja, que é uma linha que precisa estar acima da preta para eu entender que isso é um fluxo de compra, né? Está quase cruzando, né? Então, aqui você teve, ainda assim, né, um período maior aqui de correção e tudo mais, né? Então, tomara que a gente tenha tempo também na BBDC4, né, durante a correção, de enxergar essa virada aqui no difusor para a gente entrar numa compra pensando na reversão de tendência. Lembra da operação de BIF3? Né? O pessoal está até pedindo BIF3. Ela fez uma onda forte, até muito maior. Aliás, Mafrig está até mais interessante porque é uma onda menos complexa, né? Mafrig fez uma onda forte para cima, corrigiu e quando começa a subir aqui, né, você tem aí o difusor cruzando para baixo e quando veio enfim a alta, que foi nesse rompimento, a gente até indicou uma compra acima de 5,50 no estudo de domingo. Quando você teve o cruzamento, você já tinha essa possibilidade de onda 3 que acabou acontecendo, né? E aí você teve um alvo em 100% do tamanho da projeção. BBDC4, a gente não sabe até onde vai ser essa correção, mas a gente pode acreditar numa perna de alta após essa correção, quando começar a subir, de pelo menos 16%. Então, é bem interessante aí a gente ficar atento a essa possibilidade, tá? Mas é mais para frente, agora precisa corrigir e não deixar um novo fundo, tá ok? Deixa eu falar de Petrobras também, tem bastante pedido de Petrobras, principalmente do FPJ. Então, a Petrobras, eu fiz até um vídeo, pessoal, falando de a terrível sensação que a gente sente quando parece que passou uma oportunidade e você não conseguiu pegar, principalmente porque ela não adequa à sua estratégia, né? E esses pontos aqui que eu marquei era mais ou menos o seguinte, né? Antes de ontem, né, a Petrobras fez esse candle e já um monte de gente, pô, não tá na hora de comprar Petrobras e tal, né? Falei, imagina se você tivesse comprado Petrobras a cada uma dessas grandes subidas que ela deu, né? Você já teria sido estopado aqui. Eu apaguei uma aqui pelo caminho, mas teria sido estopado pelo menos aí umas 5 vezes, né? E aí, dito e feito, né? Não necessariamente vai romper a mínima e fazer um novo fundo, mas
por enquanto, em Petrobras, a gente só tem uma correção. Só uma correção mesmo, né? E acho que nem no gráfico de 60, né, a gente já tem uma possibilidade de reversão de tendência. A única possibilidade de compra em Petrobras é se hoje, por exemplo, ela já até pode cair, vir aqui e aí começar a montar pivô de alta, tá? Aí a gente vai ter o difusor cruzando aqui e a hora que isso aí parecer mais com pivô de alta, a gente entra aí para pensar em compra na operação, tá? Mas por enquanto é muito mais interessante ficar atento com o rompimento desse fundo para pensar numa venda do que numa compra aí nesse ponto, perfeito? O ponto de compra em BRAP 4, Davi ainda não tem, mas como alguém escrever, isso com certeza vai estar no estudo de domingo, tá? Usiminas 5, bom, é outro caso interessante. Essa aqui, assim como a BBDC, também rompeu o topo anterior. Então, qualquer correção e nova subida, a gente vai pensar em compra no papel. Talvez eu fale também dessa condição aí no estudo de domingo. Vamos ver só como é que vai ser o desenvolvimento do preço hoje aí, porque essa linha aqui precisa estar mais perto da preta para a gente ter uma noção maior aí dessa reversão, tá? O haha, o boi gordo não fez um fundo mais baixo que o anterior? Coloca para mim o código, porque depende muito de qual que você quer ver, tá? Eu tenho olhado sempre o V, o BGI V15, tá? No caso do BGI V15, não fez nenhum novo fundo. Eu até falei em compra aqui para vocês no rompimento de 148 há 2, 3 semanas. Ele está bem perto, né? É a história da commodity, né? Devagar e sempre. Demora para reverter tendência, mas vai devagarzinho, né? É o que está acontecendo aí com ela. Mas eu acho muito bonito. Eu não vejo aí por que pensar em tendência de baixa ainda não. Tá ok? Fibre 3 é o próximo pedido. Pedido aí do Tatá. Perfeito, Tatá. Fibre 3 consolidando. Depois, o que é essa linha aqui em cima? Será que essa linha faz algum sentido? Deixa eu tirar aqui. É o topo histórico de Fib 3, olha, tá vendo? Ela bateu aqui bem perto do topo histórico e passou a recuar. Então, é difícil pensar em operação aqui, porque mesmo que ela suba, ela precisa romper esse topo histórico para ter aí um alvo aí mais interessante, tá? Então, se tá comprado, ótimo. Perfeito, vai. Eu tinha falado para topar aqui se rompesse, tá? Tá até acima do ponto que seria o stop. Então, se você não saiu ainda, pensa em stopar aqui abaixo da mínima de antes de ontem. Porque se ela cruzar isso aqui, ela pode vir até essa média aqui embaixo e não vale a pena ficar comprado. Agora, para pensar em compra, espera romper o topo histórico, porque aí ficaria muito mais fácil desse trade aí andar, tá ok? Vamos lá. ITSA a gente já falou, vamos ver aqui os Minas a gente já falou. BGI V15, é isso mesmo. Então, BGI V15 não tem fundo mais baixo que o anterior, não, né? Uma das regras que eu sigo para deixar a teoria de Dow objetiva, né? Aliás, coloca aqui a câmera aqui. Eu não sei se você... Muita gente é nova, né? Mas há cerca de 3 anos, o mercado deu uma virada da noite para o dia. Foi muito legal, porque foi naquele padrão de onda 3, quando muito pouca gente espera. E, cara, o que teve de choradeira, de falar que bolsa é difícil e tudo mais e tal, não sei o quê. Aí eu fiz uma série de vídeos chamado Se Afastando da Manada, né? Eu falei, eu vou marcar isso para quarta-feira, 9 horas da noite, que é dia de jogo. Se você vier, vai vir com a mente limpa, tranquila e realmente disposto a aprender, porque a gente vai mostrar para vocês uma forma de pensar fora da caixinha, de ter uma estratégia não baseada em análise técnica, mas em outros fatores que são muito importantes. As primeiras 3 aulas eu não vou falar de gráfico, só vou falar disso a partir da quarta, e vai ser a quarta, a quinta e a sexta de gráfico e tudo mais. E um negócio que eu não imaginava o tamanho que fosse ficar, né? Na primeira participação tinha 500 pessoas, esses vídeos juntos depois no YouTube tiveram aí quase 400 mil visualizações. A gente está reformulando todo esse conteúdo, esses vídeos nem estão disponíveis. E semana que vem, pessoal, vai ter a data das novas palestras do Se Afastando da Manada. Eu vou informar para vocês aí, assim que tiver tudo pronto, um lugar onde vocês vão se inscrever, vão receber um e-book. A gente está preparando uma coisa realmente representativa que vai ajudar vocês a criar uma estratégia que não tenha só análise, que tenha
gerenciamento de risco, fale um pouco da parte emocional e tudo mais, certo? E uma das coisas que a gente falava lá é para definir tamanho de onda, né? Quando que a gente acha que mudou o padrão e tudo mais, né? E uma das regras que eu aprendi com o Bo Williams é que a distância sempre, né, entre... volta aqui para o gráfico, por favor. Entre um fundo e o outro fundo, né, ela tem que ter pelo menos 17 velas. Da mesma forma, entre o topo e o rompimento de topo tem que ter 17 velas para a gente considerar uma reversão de tendência. Mesma coisa quando você... Opa, deixa eu mudar aqui o padrão. Mesma coisa quando você tem tendência de baixa, né? Você tem exatamente isso aqui. Para você considerar este movimento como um movimento representativo, você precisa ter aqui entre topo e topo 17 velas e entre fundo e fundo 17 velas, tá ok? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vem aqui dar uma olhada no boi, né, a gente percebe que o que ele tem, na verdade, é praticamente duas ondas aqui, ó. Uma onda para cima e consolidou e agora fez outra onda para cima. O fundo, na minha opinião, do boi está aqui em R$146. Antes de romper esse fundo, não dá para falar em reversão de tendência dele de jeito nenhum, tá? Vamos lá. Mais um ativo, Sula 11, pedido do Guilherme. Esse aqui também foi compra do estudo de domingo da semana passada, né? A gente falou de compra nela no rompimento aí de R$18. Tá muito bonita, passou por um pouquinho de correção, voltou a subir ontem. Tá muito bonita, continua muito bonita. Eu acho que o stop pode ser já no break-even, no preço que tu pegou, aqui perto dos 18, se for esse o caso. E tomara que ela tenha força para terminar a semana já acima dos 20, porque tá bem interessante realmente, tá ok? Vamos lá. VEG 3. Então, VEG pode até subir, né? Quem perguntou, Mike, pode até subir. No longo prazo é uma bela empresa, né? Uma empresa aí que performou muito bem durante a crise, enfim e tal. Mas no curto prazo ela pode até subir, mas eu só gosto dela para venda, tá? Meu caso com ela aqui eu acho que vai ter uma reversão de tendência. Para mim, tudo isso aqui, ó, foi a onda 1, tá certo? Quando a onda 1 ultrapassa as médias, eu já fico de olho na venda, né? Isso aqui pode ser onda 2. E se ela cair, vai ter onda 3 aqui, né? O difusor já cruzou para baixo, já está olhando para baixo. Então eu não consigo pensar em compra em VEG, mas concordo contigo que acima de 17,36 vale a pena uma tentativa, tá ok? Da mesma forma que se perder esses 15,86 aqui, a gente tem que vender, tá? Enquanto tiver esse miolo aqui, não tem muita coisa a fazer. André, em qual papel, o Alan está perguntando, você apostaria em fazer um day trade hoje? É muito difícil você... Eu te diria que é quase impossível você fazer qualquer projeção do day trade antes do mercado abrir, né? Mas em compensação eu vou estar online durante todo o pregão, lá na sala da Arena do Investidor. Deixa eu mostrar para você onde que é. Vem aqui, entra no site da XP, tá? Clica aqui, vem aqui em Educação, Arena do Investidor, tá? E depois aqui em Acesse a Sala dos Analistas e Professores. Você clicou aqui, você vai precisar colocar o nome, vai baixar um programa, tá? Em Java, que é bem simples e tudo mais. E você vai poder me acompanhar aí durante todo o pregão. Certeza que a gente vai... Eu não sei se a gente vai acertar a operação, né? Isso é impossível de dizer, mas que a gente vai achar alguma coisa para fazer uma operação, a gente vai. E até reforçando essa coisa da importância da gente ficar com foco educacional e não em corretagem, essa sala é aberta, inclusive, para quem não é cliente da corretora XP. Então, mesmo você não tendo conta, fique à vontade para acessar a sala, sabe? A gente até quer que você abra a conta, mas vai lá conhecer o trabalho, você vai ver que é um trabalho diferenciado, um trabalho bem feito, um trabalho feito com responsabilidade. E aí, lá no futuro, se você gostar, aí você abre a conta, tá? Então, fica o convite para vocês, para todo mundo que está aí. São 9h45, eu vou parando por aqui, mas estou lá a partir das 10 horas na sala da Arena do Investidor. E fique à vontade para acessar essas salas. Deixo para todos um grande abraço, um belíssimo final de semana. Estudem bastante, achem um tempinho lá, a hora que tiver já curtido bastante a família. Estuda bastante e conta comigo aí que, se Deus quiser, às 10 da noite a gente vai estar lá fazendo nosso estudo de domingo aqui mesmo, na Infomoney TV. Abraço, pessoal, até mais, tchau.